Olá, estarei falando agora um pouco sobre os métodos de Runge-Kutta. Estou apresentando aqui a disciplina de cálculo numérico no que se trata aí do conteúdo de cálculos de EDOs. Vamos aí à origem. Carl David Runge, ele viveu aí entre 1856 e 1927. Ele foi matemático e físico alemão, trabalhou aí muitos anos no que diz respeito à espectroscopia. Emil Wiley Coulter, ele era também um matemático alemão, ele trabalhou muito no que diz respeito à aerodinâmica e também foi muito conhecido aí por suas contribuições importantes à teoria clássica de aerofólio. Observem aí que eles deixaram diversas contribuições no que diz respeito à matemática e também a outras áreas. Métodos de Runge-Kutta. Observem que não se trata de um único método. Ele se trata aí de diversos métodos que acabam se complementando e se aplicando a diversas situações. Os métodos de Runge-Kutta, eles são aí métodos baseados nas séries de Taylor. Ele não exige o cálculo de derivadas parciais de f de x e y, ou seja, esse é um dos diferenciais desse cálculo. Eles necessitam apenas do cálculo de f de xy em determinados pontos, o que já facilita muito o seu cálculo, e eles são aí de passo 1, ou seja, auto-iniciantes, o que facilita muito a sua aplicação no que diz aí respeito à sua execução em aplicativos virtuais. Esse método aí, ele é provavelmente um dos métodos mais populares, principalmente o método de Runge-Kutta, que é o da quarta ordem. Ele é aí um dos mais utilizados para se obter soluções aproximadas de valor inicial. E observe que cada método de Runge-Kutta ele consiste aí em comparar um certo polinômio de Taylor em relação aí a esses cálculos que são desenvolvidos sem levar tanto em consideração as suas derivadas. Vamos aí ao método de ordem 1. O método de ordem 1 nada mais é do que o método de Euler, que ele acaba aí de Euler, ou Euler, enfim, que satisfaz aí as características precedentes. Ele é o método de Runge-Kutta de ordem 1, que são aquelas características que a gente viu no slide anterior. Basicamente, ele vai ser caracterizado como vocês estão vendo aí na parte inferior do slide, onde tem aí a EDO, onde a sua derivada é f de xy, onde temos aí as condições iniciais de xo e yo, onde esse x vai ser igual ao próprio x. E aí temos a nossa EDO com a sua constante ali e com o seu coeficiente de inclinação, né? Em relação à ordem 2, temos também aí uma fórmula em si, né, que serve para calcular esse tipo de EDO, onde ela é descrita aí por essa expressãozinha aí que vocês estão observando. Percebam que a cada ordem que vai passando, observem aqui já é a ordem 3, a gente vai aí aumentando o que se chama aí de inclinação, né? Que são esses coeficientes, são esses valores que a gente vai utilizar, que são os K1, K2, K3, K4 e por aí vai. Observem aí que o mais utilizado desses métodos é o de ordem 4, onde temos aí a nossa fórmula, que é utilizada para se calcular isso, além dos seus Ks, onde observem que o K1 ele é a inclinação no início do intervalo, o K2 já vai ser a inclinação no ponto médio do nosso intervalo, e percebam aí que se a gente observar todos esses casos 2, 3 e 4, eles são calculados em função do K anterior. O K2 é calculado ali, o seu Y em si é calculado em função do K1, o K3 em função do K2 e por aí vai. Então observem aí que tudo isso é levado em consideração a questão aí do intervalo, né? Esses casos aí eles estão trabalhando em relação a esse intervalo. Então, basicamente, essas fórmulas em si, ela trabalha com o conceito de ser uma média ponderada, né, de f de x,
onde a gente tem aí pontos que vão estar nesse intervalo, que vai provavelmente de xn até xn mais 1. E observe aí que essas somas elas podem ser interpretadas, né, como se fosse o coeficiente angular médio. Então percebam que essa expressão em si ela é muito utilizada e por ela ter esse método mais direto e mais prático, ela acaba tendo essa grande adesão. Aqui eu trouxe um exemplo em relação a esse nosso método, o método descrito anteriormente, onde a gente vai calcular aí o valor aproximado de y no 0,3 com h igual a 0,1. Para o problema do valor aí, onde a gente tem um y, a derivada, né, de y sendo igual a menos y mais x mais 2, e o nosso y0 sendo 2, né, do ponto 0 sendo 2. Basicamente, a gente observa aí que neste caso, para o nosso f de xy, a gente tem que menos y mais x mais 2, que é o nosso problema inicial. Temos aí que o nosso x0 é 0, y0 é 2 e o nosso h vai ser 0,1, são os nossos parâmetros, né? Como a gente deseja calcular em relação a 0,3, a gente vai ter aí 3 interações, que vai ser ali em relação a 0,1, 0,2 e 0,3. Vamos à primeira interação quando o nosso n aí é igual a 0. Observe que aqui é a fórmula em si, e aí ele foi calculando cada um dos nossos K's, né? O K1, o K2, K3 e K4, substituindo aí os valores da expressão que foi dada inicialmente e achando aí os seus resultados. Ao final, ele substitui nessa fórmula aqui do nosso Y1, que é o que a gente quer calcular, achando este valor aqui, que é o valor desejado inicialmente. Vamos para a nossa segunda iteração em relação a n igual. Aqui ele faz o mesmo processo, substituindo os elementos, agora levando em consideração que já é uma nova iteração. E ao final ele substitui aqui no y2 os valores que foram obtidos, observando que é levado em consideração o valor também da iteração anterior, né? Na terceira iteração é feita do mesmo jeito, obtendo que foi até suprimido, porque é o mesmo processo, e aí foi obtido ao final este resultado para o nosso y3. Observem aí que essa solução ela é dada por essa equaçãozinha, então substituindo aí os elementos, a gente obtém este resultado. Então percebam que aqui é a solução analítica, comparando com o valor que a gente achou através do método de Runge-Kutta, deu o mesmo valor, né? Então percebam que esse método ele é realmente efetivo. Aqui vamos para outra aplicação, né? Observem aí que tem uma barra de ferro que ela é aquecida em 60 graus Celsius e ela está submergida em um recipiente termicamente controlado a 5 graus Celsius durante um período aí de 10 minutos. Observe que a temperatura dessa barra ela vai cair 40 graus Celsius. Qual será a temperatura da barra em 22 minutos? Temos aqui uma problemática, organizando aí os dados. Temos aí a temperatura de 5 graus Celsius, a temperatura ali no instante 0, 60 graus Celsius, no instante ali de... Partindo agora para o Skylab, como foi visto no slide anterior, temos uma situação problema. Uma barra de ferro ela é aquecida em 60 graus Celsius e depois ela é submergida em um recipiente termicamente controlado a 5 graus Celsius. Durante o período aí de 10 minutos, a temperatura da barra ela acabou caindo para 40 graus Celsius. Qual será a temperatura da barra em 22 minutos? Então, observe que temos aí uma situação problema, onde deve ser levado em consideração aí o nosso método de Runge-Kutta. Aqui a gente utiliza a lei do resfriamento de Newton, que ela está justamente aqui no nosso Y, que eu estou grifando, onde essa lei ela acaba estabelecendo que a taxa de variação entre a temperatura de um corpo que está sofrendo um certo resfriamento,
ela vai estar relacionada a uma certa proporcionalidade entre a diferença aí das temperaturas do corpo e a temperatura do ambiente. Observe que o problema inicial ele já nos dá alguns dados, né, em relação ali à temperatura do ambiente, que é esses 5 graus Celsius, que não vai estar variando. Temos ali a temperatura no instante inicial, nos 0 minutos, que é de 60 graus Celsius, e depois de 10 minutos passa ali aos seus 40 graus Celsius. O que é problemática, a questão que a gente descubra é quando é que vai estar essa temperatura quando a gente chegar ali nos nossos 22 minutos, que é justamente aqui o nosso bem, né? Então, sendo feito aí todo esse cálculo, levando em consideração o instante inicial e fazendo aí esse cálculo das inclinações dos nossos K1, K2 e K3, sendo aplicados aí no nosso método, ele vai sendo simulado até chegar ali no nosso y igual a 22, que é justamente aí nesse minuto 22, certo? Nos 22 minutos, onde a gente tem aí o resultado final, que a gente vai ter essa temperatura da nossa barra de ferro, certo? Ou seja, 25 graus, aproximadamente 25 graus Celsius, ela vai estar possuindo. Observe que o programa ele vai calculando ali as inclinações, de modo a que a gente chegue no resultado final. É isto, obrigado pela atenção.